Olá, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de semiologia médica de ruminantes, e hoje vamos fazer a aula sobre semiologia do sistema reprodutor masculino. Então, sempre quando iniciamos o nosso exame, é importante começarmos pela resenha, a identificação do paciente, e aqui vão trazer informações valiosas que podem nos dar indício do que pode estar ocorrendo com o nosso paciente. Em relação à espécie e raça, o que nós observamos? Nessas imagens podemos ver aqui um boi gir leiteiro, que ele é um Bos taurus indicus, e com isso ele tem uma conformação anatômica que favorece a questão de ter mais predisposição a balanos postites, inflamações do pênis e prepúcio, como a gente pode observar esse grande prepúcio pendular, que aí pode arrastar no capim, ter traumas e machucar mais facilmente. Diferente desse outro bovino aqui, um Bos taurus taurus, que é o Hereford, que ele não tem tanta essa predisposição de característica anatômica. Então, a espécie e a raça já influencia aqui nas predisposições de doenças que podem acometer o sistema reprodutor desses animais. Em questão à idade também é muito importante para saber como é que está sendo essa idade reprodutiva do animal, se ele está apto ou não a já estar acasalando, já está cobrindo as fêmeas do rebanho, se ele já está também numa idade mais avançada e por isso ele pode estar perdendo um pouco do seu libido, do seu vigor reprodutivo. O peso do animal também, isso vai influenciar no seu score de condição corporal, como é que ele pode estar sendo nutrido, se está sendo satisfatoriamente ou não, se ele está com energia suficiente para estar correndo essa vacada aí. No caso dos pequenos ruminantes também, se ele está dando conta de cobrir todas as fêmeas, né? No caso também, diferenciar se é pequeno ou grande ruminante, né? No caso dos ovinos e caprinos, que eles têm o processo uretral externo maior, então isso predispõe às urolitises também. Então isso é muito importante a gente observar e estar ciente disso, né? Qual que é o uso ou função? Esses animais, eles são animais só criados para finalidade de corte, ou são animais reprodutores de fato? Como é que é? Se tem mais animais reprodutores? Então aqui a gente já está trazendo algumas informações da identificação do paciente, mas que já vão para o nosso próximo passo, que é a anamnese, o histórico, que vai estar relacionado também com dados do rebanho. E na parte da anamnese é muito importante que coletemos o máximo de informações possível, tanto do animal, do indivíduo, de forma geral, de sua saúde de forma geral e da queixa principal, né, qual é o histórico atual que está sendo trazido pelo proprietário, para quem trouxe esse animal para o exame, bem como também do rebanho. Então, qual que é a queixa principal? Por que esse animal está sendo submetido a esse exame do sistema reprodutor, né? Então, é alguma moléstia, alguma infertilidade, ou ele está sem capacidade de cobertura, enfim. A gente já começa com essas perguntas, mas a gente vai em cima do que o proprietário ou o tratador, enfim, quem trouxe esse animal relatou para a gente. Dos dados tradicionais que a gente vai perguntar: qual que é o manejo nutricional, né? Se ele é mineralizado, se ele recebe suplementação em coxo, se ele tem algum tipo de alimentação concentrada. O manejo sanitário, se é feita a disseminação e vacinações nesses animais. Manejo sanitário também, higiênico sanitário das instalações onde esse animal permanece. Se ele é cria do rebanho, nasceu lá ou não. Como é que é também o histórico familiar, se tem problemas, já teve problemas desse cunho na propriedade, quanto tempo esse animal está na propriedade. Então tem que tudo observar isso também, porque tem problemas de infertilidade por consanguinidade, problemas de malformações também, quando tem um animal que passa muito tempo no rebanho, começa a ter acasalamento com suas proles, enfim, tudo isso vai trazer informações valiosas para nós. E sobre o desempenho reprodutivo, que é o foco principal, perguntar se eles já têm crias, como é que elas são, se essas crias elas são saudáveis ou tiveram algum problemas, como é feita a cobertura, é acasalamento livre ou tem uma cobertura controlada, tem estação de monta, não tem, se é feita inseminação artificial, se tem touro de repasse, como é a libido do animal, esse animal ele tem a libido boa, esse animal ele está sempre apto à cobertura das fêmeas, a esterilização do pênis ou não, o animal sente dor, o animal deixou de cobrir as fêmeas, deixou de fazer o seu trabalho efetivo ali de reprodução, o animal está conseguindo saltar, ou ele sente alguma dificuldade. Você vê o animal claudicar, você vê o animal exteriorizando, demonstrando dor em algum aspecto. Há muitas brigas, né? Há outros touros outros touros
no rebanho, né, ou outros reprodutores como pequenos ruminantes, enfim. Se tem, qual é a quantidade de um indivíduo para a quantidade de fêmeas, há brigas, a disputa por território, a disputa por fêmeas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque isso vai trazer informações que vão nos ajudar para saber também o comportamento desse animal, como é que ele está sendo criado, como é que ele está sendo trabalhado junto com os outros animais, como está a relação dele também, que isso vai influenciar muito na sua reprodução. E vamos coletar os sinais clínicos, né, por meio do exame físico, e começando com o exame físico geral, por meio dos parâmetros vitais, né, coletando a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal, o pulso, a motilidade gastrointestinal, né. Observar também, fazer a inspeção do animal, ele parado, ele se movimentando, ele se relacionando com os outros animais. É importante até que se tenha fêmeas, né, nessa hora do exame, porque aqui a gente quer saber também como é que está a capacidade de cobertura dele, se ele está tendo alguma dificuldade locomotora, né, como eu falei, se ele já está claudicando ou não, qual o comportamento dele ao acasalamento, qual o comportamento dele frente às fêmeas. Então a gente faz o exame geral e faz essa inspeção para saber como o animal está fisiologicamente, né, sua saúde, mas também o seu comportamento, que faz parte da sua saúde também. Então é muito importante ter essa primeira observação de forma geral e bem atenciosa para saber todos esses aspectos que vão trazer também informações que vão nos ajudar no diagnóstico do que pode estar ocorrendo com esse animal. E então vamos para o exame especial, né? O específico é o exame andrológico. Então o exame do aparelho reprodutor masculino, né? Primeiramente, pessoal, como em todos os outros exames, temos que ter muito cuidado com a segurança do paciente e nossa segurança. Então a contenção do animal, seja grandes ou pequenos ruminantes, ela é extremamente importante, que o animal esteja bem contido. Em grandes ruminantes, o exame andrológico ele é muito bem feito, né, com segurança, quando o animal está em troncos de contenção, né? Então isso é muito importante, a gente fazer essa contenção bem feita, independente se o animal é manso ou não, tá certo? Então começamos com a inspeção do escroto, né, da bolsa escrotal, para observar a simetria dos testículos, coloração, prurido, se há lesões, cicatrizes, se há presença de crostras, se há miíases, se há algum trauma, enfim. Você tem que observar todo esse aspecto visual, né, nessa inspeção, e junto você já vai fazer a palpação do escroto, para observar a temperatura, a consistência, a sensibilidade, tá certo? Então é muito importante sempre aliar a inspeção e a palpação. Fazer de início também logo a medição da circunferência escrotal, porque ela está muito relacionada com a capacidade reprodutiva desse animal, com a fertilidade dele, né? Então ela pode variar conforme a espécie e idade, mas um exemplo aqui que a gente pode dar em animais taurinos, né, em bovinos taurinos, ela é maior do que 30 centímetros. Então é muito importante a gente sempre avaliar também, lembra da propedêutica, que é o conhecimento técnico que nós temos, base, né, de anatomia, de fisiologia, observar tudo isso para trás, né, todo esse conhecimento, e saber essas diferenças raciais e entre espécies também, para observar se ele está na idade correta, no tamanho correto para aquela determinada espécie e raça. Então já fizemos a avaliação do escroto, então continuamos essa avaliação por meio de inspeção e palpação para observar e avaliar o testículo e o epidídimo. Então vamos fazer a mesma forma, a inspeção observando a simetria desses testículos, né? Pode ter fisiologicamente uma leve assimetria entre um testículo e outro, mas temos que observar se isso não é uma forma maior, entendeu? É uma leve assimetria, enfim. E biologia não é matemática, né? Um animal pode ser diferente do outro, mas a gente tem que avaliar esses dados juntamente com outros dados que a gente vai falar mais aqui no exame, né? A forma desse testículo, a posição que ele está, o tamanho e volume, tá certo? Na palpação, observar a temperatura, a consistência, a mobilidade. Então é importante você meio que fixar os dois testículos dentro da bolsa escrotal, né, dentro do escroto, e você com a mão segurar, e aí você move um mais para cima e depois volta caudalmente, move o outro para ver a mobilidade, para ver se não tem nenhuma aderência, se não tem nenhum acúmulo de líquido nem nada, a sensibilidade, se tem neoplasias. Enfim, é muito importante tanto nos testículos quanto no epidídimo. Você vai fazer essa palpação e essa inspeção para observar se está tudo na normalidade. E na avaliação do prepúcio, né, do pênis também, a gente observa a questão da inspeção e palpação
para ver se tem lesões, se tem estenose nessa uretra, edema, estenose também na região prepúcial quando ela fica inflamada, né? Então essa inflamação do prepúcio, né? Essa postite, né? Quando é só do prepúcio, ou quando a glande está inflamada também, essa balanite, e quando a inflamação da glande e do prepúcio abalando postite, irritações, como eu falei, pode, às vezes o animal tem irritação por passada no capim, ou trauma em algum toco, alguma coisa, né? Por trauma até no acasalamento pode ocorrer, miíases também por alguma lesão que o animal teve. Então, enfim, observar se não tem nenhuma neoplasia, nem nada, abscesso, tudo isso a gente tem que observar. E lembra aqui do fator que eu falei da questão racial, espécie, né? Nos bostauros índicos, os zebuínos, eles têm uma predisposição maior a ter essas lesões em prepúcio e pênis. Depois que observamos bem, inspecionamos e palpamos o prepúcio, vamos para uma inspeção e palpação mais acurada do pênis. Então, em grandes ruminantes, né, a gente pode, bovinos bubalinos, pode ser por anestesia, né, o uso de tranquilizantes, excitação por eletrojaculador, quando o animal expõe esse pênis também. Ou você pode, de alguma forma também, nessa esterilização, sempre com o animal bem contido, como na imagem mostra aqui, com o eletrojaculador, o animal expõe ali, você com uma toalha firme, uma gaze, você segura firme o pênis para poder examiná-lo, tá? E lembra aqui da contenção, sempre muito cuidado para a segurança do paciente e a sua segurança também. Nos pequenos ruminantes, então, você pode fazer essa esterilização, essa inspeção e palpação de forma manual, na contenção em decúbito dorsal e flexionando os membros pélvicos em direção cranial. Facilmente esse pênis é esterilizado, né? Mas aí você observa se está sendo facilmente mesmo esterilizado ou se está tendo alguma questão de não esterilização desse pênis, né? Se o animal tem fimose, né? Se ele não tem essa esterilização do pênis correta, né? Enfim, tudo isso a gente tem que avaliar bem direitinho. Já avalia pênis ali, avalia glande, avalia processo uretral externo, vê se não tem nenhuma área edemaciada, inflamada, né? Se não tem nenhuma secreção exacerbada, fétida, enfim, tudo isso você tem que ver bem direitinho, né? Inspecionando e palpando essa região peniana. E a palpação retal também, ela pode ser utilizada aqui, deve ser realizada no exame andrológico, porque é onde você vai observar as glândulas acessórias reprodutivas, né? E os linfonodos iliofemorais que estão relacionados com essas glândulas acessórias, né? Com o sistema reprodutor masculino. Então, observar a questão da consistência, da mobilidade, temperatura, tamanho, forma e sensibilidade dessas glândulas, né? E ali também, quando você faz a palpação retal também, pode-se ter até um relaxamento do animal e ele pode ter uma esterilização do pênis. Também é como se fosse o mesmo princípio do eletroejaculador ali. Em alguns casos, lembra, biologia não é matemática. Então, em alguns casos pode ter esse relaxamento do pênis ali do animal. E de alguma forma o animal ele já esterilizar pênis e você também fazer essa parte dessa inspeção e palpação do pênis. Mas aqui o foco é na palpação retal para observação dessas glândulas acessórias. E uma parte muito importante do exame andrológico, né, que também é um exame complementar, que é o espermograma, que por meio dele vai observar características físicas, químicas e espermáticas desse volume ejaculado, né, desse sêmen do animal. Então o que a gente pode observar? A questão do volume, a cor, a viscosidade, o pH. No microscópio você avalia também a questão dos parâmetros espermáticos, como a mobilidade desses espermatozoides, né, seja tanto individual quanto de forma massiva, né, esse conjunto de espermatozoides. A morfologia espermática que ele está apresentando, se tem alguma alteração, algum dano nesses espermatozoides, né. A porcentagem, né, a proporção na verdade de espermatozoides vivos ou mortos, né? A questão da concentração espermática. Então tudo isso aqui é importante. E o espermograma ele vai ser um exame muito importante no fechamento do andrológico, né? Também não devemos esquecer de realizar a questão da sorologia de algumas enfermidades reprodutivas. É muito importante que esses animais tenham esses testes. A ultrassonografia ela pode ser utilizada também, como a gente falou na questão da avaliação das glândulas acessórias reprodutivas. Enfim, biópsia testicular. O hemograma ele é um exame que ele está sempre em todas as enfermidades ali. A gente pode utilizar porque ele vai nos dar
um reflexo geral do animal, da saúde dele, né, de forma geral. Então é muito importante, que pode estar também mostrando se o animal está com algum processo infeccioso, inflamatório, como é que está a questão sanguínea dele, enfim, de fato, né? Então é muito importante que esses exames complementares eles sejam utilizados. Bom, então pessoal, com todas essas informações coletadas durante o exame do sistema reprodutor masculino, a gente pode diagnosticar o animal e tratar essa falta de libido dele, esse problema que ele está tendo reprodutivo, né? E determinar a causa e tentar solucionar para este animal e para o rebanho, né? Então, para a preparação dessa aula foi utilizada essa literatura, eu a recomendo para o estudo. Aprofunde-se também nos artigos da área e tudo. Lembre-se que aqui é um resumo do que a gente está estudando, né? Temos mais coisas para debater em sala de aula e nas aulas práticas, mas vamos seguindo o caminho e encontro vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!